Parece que foi tudo muito fácil, e não foi. Eu cheguei no Bahia em 83, em 84 para 85 eu fui dispensado do Bahia. As crianças, os meninos, eles sempre botam a culpa em alguém. Eu não, eu ia para São Miguel, porque ali na Barroquinha, minha avó tinha uma barraca com meu tio, e ficava ali também, pegando as compras ali na redondeza para levar. Então a pessoa comprava as compras ali e eu saía para levar nas casas, que era para ter um dinheiro para minha mãe, e também quando eu comecei a jogar no Bahia era o dinheiro que eu ia treinar. De 30 anos para cá, a gente viveu um momento diferente do que é o Bahia, entendeu? Então, um torcedor de 30 anos, ele não sabe verdadeiramente o que é o Bahia. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu vejo aí esses grandes artistas, essa celebridade aí da música, do cinema e não sei o quê. Rapaz, eu me senti esse cara. Meu irmão, é fumaça em cima dos caras. Já vai mostrar pra ele que não tem graça, que não tem brincadeira, que é decisão, que o Bahia é gigante, que a torcida tá ali e que eles não vão ter paz. Quando a gente dá a bola para o goleiro lá, o que é que eles fazem? Eles começam a marcar, arriscado roubar a bola e fazer o gol na gente. Sim. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jogo à Vera. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, ídolo do Bahia, campeão brasileiro, baiano, mineiro, gaúcho e da Copa Comebol. Tá bom pra você? Tá ótimo. E em 89 ele foi convocado pela seleção de Lazzaroni e mesmo depois de se aposentar dos campos, continua fazendo muito pelo esporte com os seus projetos. Hoje com a gente, Zé Carlos. Um prazer. O jogo aqui hoje vai ser a Vera. Eu nunca gostei de jogar que não fosse a Vera. E estando aqui, o bar vai valer. Vai valer a pena. Obrigada. Antes de começarmos, gostaria de agradecer pela sua presença aqui no Jogo à Vera. Estamos muito honrados pela sua presença, a toda a nossa equipe, a produção. Muito obrigado. E antes de começarmos, vamos começar o nosso bate-papo. A gente vai falar um pouco sobre o início da sua carreira, do início da sua história. A gente sabe que o senhor é soteropolitano, nascido na Baixa de Quintas. Conta um pouco pra gente como é que foi esse início, essa trajetória. E espaço é seu agora. Prazer. Meu nome é José Carlos Conceição dos Anjos, conhecido mais como Zé Carlos. E assim, falar da minha vida, eu não posso esquecer do início de tudo, porque isso é um grande legado que eu posso deixar aqui, de que todos nós podemos chegar onde a gente quer e onde a gente almeja, se a gente ir pelo caminho correto, o caminho certo. Eu tive uma vida muito difícil, né? Sou filho mais velho de mais 6 irmãos e vivi um momento até que meus irmãos não viveram, de muita necessidade, de passar fome, dormia no meio de rato. Ainda bem que os ratos dessa época não matavam. Minha mãe foi mordida no queixo, meu irmão Juninho, que foi jogador, também mordeu o Luciano também no dedo. Tem algumas experiências assim. É bom estar até falando, porque às vezes as pessoas acham que a gente chega em um certo ponto que as coisas caem do céu e são fáceis. E nada é fácil, a vida é uma dificuldade, você tem que vencer dia após dia. Enquanto a gente estiver aqui, a luta e a confronto para que você chegue nos seus objetivos. E meus irmãos, minha mãe, na verdade, tinham meninos, eu que cuidava, eu que fazia mingau, eu que fazia comida, minha mãe saía para trabalhar e eu que criava meus irmãos. Assim, não gostava de bola, gostava de violão. Era tirada. E essa música? Era tirada a compor. Tinha um violão de madeira, criança, né? E tinha uma banda lá na Baixa de Quinta, lá no Freitas, que ficava no meio da banda, os caras tocando e eu lá com meu violão de pau. Mas só que o pessoal fala que foi uma coisa boa que aconteceu. Alguns até agradecem ao cunhado do meu tio, que eu fui passar um tempo na casa do meu tio e acabou ele sentando no violão, quebrou meu violão. E com isso o Bahia tem um bicampeonato. E aí esqueci essa questão de violão e comecei a jogar bola. Mas como eu criava meus irmãos, aí é uma dificuldade, porque hoje é muito fácil, né? Todo mundo quer que os filhos sejam jogadores de futebol. Naquela época ninguém queria que jogasse futebol, porque era coisa de moleque. Quem jogava bola é que não queria nada. Então apanhei muito, minha mãe me batia muito toda vez que eu saía para jogar bola. Minha mãe me batia. Assim, eu também deixei de fazer o meu dever de casa, que minha mãe deixava, acumulava o prato de manhã do café, quando tinha almoço e janta,
ficava tudo lá, quando ela chegava tava tudo sujo. Eu deixei realmente de cumprir essa parte, e aí eu fui trabalhar com 13 anos para ajudar meus irmãos. Hoje, assim, a gente vê que a criança, o adolescente, ele tem os objetivos dele, mas ele acha que as pessoas têm que fazer por ele não fazem a parte dele, né? E eu me lembro que com 13 anos eu fui trabalhar na Valdemar Falcão, e era um diretor do Bahia Financeiro, o Bano Duran Chamador, que era dono da Vivenda até. E sempre conversava com ele, questão de Bahia, ele falava, você joga nada, tal, ficava aquela coisa comigo. E eu ficava falando com ele, não, vou dar uma oportunidade, a secretária queria me mandar embora, porque quando tinha o horário de esporte, ele pegava, ia pra sala dele que tinha televisão e sumia. Ela ficava me procurando, eu tava lá com ele. Pô, vamos mandar esse menino embora, tal. E ele sempre falava, não, tem um propósito, tem uma coisa pra ele, não vai mandar ele embora não. Tal. E ela sempre querendo me mandar embora. E eu fiquei ali, e quando acabou a empresa, né, ele saiu, ele me deu uma carta do Bahia, mas antes disso é importante frisar bem que às vezes as pessoas falam que falta padrinho, falta pessoas que ajudam. E eu me lembro que eu cheguei com a carta dele, e a primeira pessoa que eu encontrei no Bahia foi só alemão. Tava lá no morro, falei com ele, que não tem carta de diretor não, filho, que você tem que se inscrever. Era na Carlos Gomes, e aí eu fui lá e me inscrevi, e aí começou a história do Bahia. E com 18 anos você foi selecionado numa peneira com mais de 1.300 candidatos, né? 2 anos depois você veio a se tornar campeão de juniores, e logo depois iniciou a sequência conquistando o tricampeonato baiano, e depois, consequentemente, que todo mundo sabe, né, o título brasileiro. Como foi viver tudo isso aos 18 anos, a idade avançada para o futebol, e ainda mais sendo um porte considerado menor que os outros meninos? O senhor era considerado franzino na época que começou a jogar. Como é que foi enfrentar tudo isso? Na verdade, eu passei uma situação, estava até dando uma palestra no colégio público esse dia, e estava comentando justamente isso, porque eu cheguei para dar a palestra e tinha na faixa de 400 a 500 meninos, e você não conseguia falar nada, porque era zoado, era telefone, era um monte de coisa. E eu falei para eles a importância de eu estar ali naquele momento, porque eu, negro, que acordava de manhã, não tinha café da manhã, não tinha almoço, não tinha janta, e consegui ultrapassar esse grau de dificuldade, tudo que você pudesse imaginar. Eu não tinha condições nenhuma, na verdade, de ser um atleta profissional, porque minha mãe mandava pegar chá, mandava pegar folha, ia no mato pegar capim santo, levar cideira para fazer chá, às vezes sem açúcar, que era o café da manhã. Eu me lembro que eu acordava no Barleta ali, nos Dois Leões, na parte de cima ali, minha mãe mandava comprar osso. Não, compra 1 quilo de osso ali. Tirava a carne, limpava ali a carne, então ficava aqueles pedaços de carne no osso. Então minha mãe mandava comprar, pegava a farinha de trigo, era uma sopa que fazia com osso, era o almoço, tá? Era o almoço. E saía com 13 anos para trabalhar lá no Seu Duran, sem café da manhã, sem almoço também. Então não tinha condições nenhuma de ser um profissional, de chegar a algum lugar, né? Eu me lembro que também, porque hoje é assim, não tem dinheiro, o pai não ajuda, as crianças, os meninos, eles sempre botam a culpa em alguém. Eu não, eu ia para São Miguel, porque ali na Barroquinha, minha avó tinha uma barraca com meu tio, então ia para lá, porque pegava os pedaços que estavam bons, cortava o estragado, jogava fora, e o pedaço bom levava para casa para comer, e ficava ali também pegando as compras ali na redondeza para levar. Então a pessoa comprava as compras ali e eu saía para levar nas casas, que era para ter um dinheiro para minha mãe, e também quando eu comecei a jogar do Bahia era o dinheiro que eu ia treinar, porque o Bahia não me dava transporte. E quando eu cheguei no Bahia eu fiz peneira com 1.300 garotos total, e eu fui o único que fiquei. Eu fui escolhido em 5 minutos. Eu tava, na verdade, até desistindo pela demora, que era tanto menino, sai menino, entra menino, sai menino. Só de fome eu já tava querendo. E aí, já tava porque tem uma coisa importante. Lá em Sergipe tinha um cara jogando. Aí no campo ele era um massagista. E tá tendo jogo lá, tá tendo jogo, o jogador caiu. Aí ele falou, já sei o que é. Aí correu com a maleta. Era um lanche que tava dentro da maleta, que o jogador tava com fome. Então
era desse jeito. Cheguei lá no Bahia sem condições nenhuma e areava a panela, né? Naquele tempo as pessoas antigas falavam assim que a panela você conseguia enxergar. Quando areava bem era quando você virava espelho. Então fazia isso, limpava sinteco, passava a cera, que era a forma de eu ter o dinheiro para ajudar minha mãe e o dinheiro também para eu ir treinar, né? E acabei, Sapatão foi meu primeiro treinador, 5 minutos, ele me escolheu em uma coisa que não é pegar na bola. Já naquela época, naquela idade, eu já sabia jogar sem bola. Então dava a bola aqui, o cara dava a bola lá do outro lado. Eu ia de novo, fazia o movimento, ele dava errado. E ele aí me chamou. Para você ter noção, ele me chamou, primeira coisa que ele falou, eu não entendi nada, saí em 5 minutos. O médico tá te esperando ali para saber o que é que você tem. Que era muito magrinho, né? Muito. Era assim, parecia que eu tinha chegado da África. A perna, a coxa e a tíbia era a mesma coisa, agora um joelhão no meio. Era a parte mais grossa. Pera aí, você não deixou o like, não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like e comenta muito, compartilha pra geral. E vamos voltar para o episódio. Fazer só o encerramento. Pronto. Em 88, quando começou o Campeonato Brasileiro, você tinha noção que aquele time do Bahia podia se tornar campeão e o que aquele grupo tinha de diferente em relação aos outros times, e quando foi que houve a virada de chave e você, opa, nós podemos ser campeão disso daí, dessa brincadeira aí, dessa Série A. Não, na questão do campeonato a gente não imaginava isso, só que eu fui um jogador, depois de 10 anos que não jogava um profissional na base, eu fui esse primeiro jogador. E joguei num time que foi o começo da história de 88, começou em 86. Joguei num time que é considerado um dos melhores times do Bahia. Às vezes se compara até com o time de 88, que era Rogério, Zanato, Estevão, Pereira, Edinho, Paulo Martins, Leandro, Bobô, Zé Carlos, Cláudio Adão e Nenê. Aí tinha Emo, tinha Marinho, tinha Humberto, tinha Pires, tinha Sandro, tinha vários outros jogadores, mas eu era o único da base que jogava nesse time. E aí foi feita a construção. Eu fui campeão em 86. Na verdade é importante falar isso porque parece que foi tudo muito fácil. E não foi. Eu cheguei no Bahia em 83, em 84 para 85 eu fui dispensado do Bahia. Então hoje muitos meninos, e recentemente eu vi aí um jogador, atleta do Bahia, todo mundo falando que ele jogava na posição errada, que não conseguia entregar muitas coisas porque estava na posição errada. E eu jogava de atacante. Eu era atacante, meu apelido antes de chegar no Bahia era Zé Hugo, que foi um dos maiores atacantes do Bahia, e Juari, que foi um atacante do Santos. Então era atacante, não gostava de marcar, de correr para ninguém. E o Bahia aí me dispensou, né? Ele me dispensou, morava na chácara, lá no Jardim das Margaridas, perto do Fazendão, e ia ter um treino coletivo do profissional. E eu aí peguei e falei, pô, eu vou assistir o treino com a visão, com o pensamento de surgir uma brecha para eu treinar. E cheguei lá, tava lá no morro, e Jorge Lago, que era o preparador de físico, ninguém queria treinar de lateral, o treinador Paulinho de Almeida, e Jorge Lago pegou e falou, não, tem um menino ali que treina. Aí mandou botar a chuteira, eu fui, botei a chuteira correndo, desci e treinei. Quando acabou o treino, era Paulinho de Almeida, que era o treinador, foi treinador de um lateral, Perivaldo, jogou no Bahia, jogou na seleção, jogou no Botafogo. E ele aí falou que eu era o novo Perivaldo dele. E aí eu fui conversar com ele, que estava dispensado do Bahia, e ele pegou e dispensado foi. Então a partir de hoje ele faz parte do profissional. E foi me inscreveu no Campeonato Brasileiro. Graças a Deus. Claro que Coisa boa. Deu tudo sem daquele jeito, né, como eu sempre falo, para mim sempre foi um orgulho e por incrível que pareça, assinei 2 contratos em branco com o Bahia. Então para jogar no Bahia naquela época, para mim foi um prêmio pelo torcedor que eu era e ultrapassar essa dificuldade que eu tive. Dali ele me usava quando não estava usando. O Júnior voltou a falar que precisava de mim. A gente descia, mas não treinava no Júnior mais, eu só descia para jogar. Fui vice-artilheiro do Campeonato Baiano e
a base conseguiu ser campeã e logo depois teve a Taça São Paulo, que é uma das melhores taças que o Bahia fez. A gente tinha um timão, João Marcelo, Charles, Maurício, Dico, Chamusca, Nelinho, Ricardo, Chiquinho. Tinha um time bom, André, tinha um time muito bom e fizemos uma excelente campanha em São Paulo. E quando eu voltei, aí já era Titio Fantônio, o treinador, mas aí já tinha Bangu, Vasco da Gama e Portuguesa que queria minha contratação. Inclusive o Vasco queria trocar por Celso, o zagueiro que jogou no Bahia. Toda vez que ele batia pênalti na Fonte Nova, ele furava a rede. E aí o Bahia não quis trocar. Em 86 eu consegui jogar. Não muda nada dos dias de hoje aí, essa cobrança que há com os meninos, com a base, que é pesada. A torcida, a imprensa, todo mundo aceita muita coisa de jogadores que é contratado, mas o jogador da base ninguém consegue e nem dá esse respaldo. Hoje não mudou, a gente vê, continua a mesma coisa. Tive um pouquinho de dificuldade, mas também tinha pessoas do meu lado que me ajudavam muito. E quando eu olhava para o lado, eu via Cláudio Adão no meu lado. Olhava para o outro, eu via Jorge Leandro, que foi um dos maiores meias, e eu joguei, né? Tinha Paulo Martins, tinha Estevam na zaga, tinha Pereira, Edinho. Então ele dava essa sustentação para que eu tivesse calma, tivesse tranquilidade. E toda vez que estava apertado, quando eu entrava, eles falavam para mim: toque perto, não arrisque não, vá aos poucos se soltando e tal. Então ficava ali confortável, mesmo com toda a cobrança. Aí tinha aquela cobrança também. Cláudio Adão corria para lá, eu corria para cá, eu estava sempre errado. Tocou errado lá, Zé Carlos não entendia. Zé Carlos vai pro lado errado. Eu tocava certo, Adão errava. Eles falavam que o erro era meu. Mas consegui me firmar, campeão 85, 86, 87 e 88. De profissional, um jogador que estava dispensado e não fazia parte do clube, mas até você fez a pergunta, mas eu estou falando isso que é um momento importante. Até na questão da inclusão, da formação e dessa experiência para que o jovem, para que as pessoas, que eu sei que vai ser milhares que vai estar nos ouvindo, possa, na verdade, entender que ele consegue também ultrapassar essas barreiras, essa dificuldade em todos os caminhos, em todo o final da vida você vai sentir, entendeu? Sim, é porque a galera entende também que é um processo, né? Que não acontece de uma hora para outra. Então, eu consegui e sou um grande exemplo para que isso possa estar acontecendo e eu deixei esse grande legado, não só do grande atleta, do campeão, mas de que todo grau de dificuldade eu ia de noite lá no Jardim das Margaridas. Naquele tempo tinha tiroteio, então como era perto, não tinha ninguém no fazendão, eu ia de noite fazer academia sozinho, sem ninguém, não tinha ninguém no fazendão. Eu atravessava, tem uma ponte, você passava às vezes a água batendo acima dos joelhos, entendeu? Eu atravessava para ir, eu mesmo treinar. Como eu era pequeno, Jorge Lago me pendurava. Me pendurava coisa, começava a me puxar. Eu achava aquele negócio de doido. Trave, né? Na trave, achava aquele negócio de doido. Mas não é, pô. A gente precisa entender que até os 20 anos você consegue crescer. Sim. E cresci. E fiquei um dos mais altos da minha família. E assim, 86, depois de todas essas experiências, a gente foi formando esse time. Esse time aí, aconteceu um negócio importante que às vezes o torcedor não lembra, muita gente não lembra. A gente teve o jogo aqui, Bahia e Guarani, na Fonte Nova, e eu fui o melhor jogador em campo. E ele teve o jogo de volta em Campinas, e o Bahia saiu. E aí juntaram, pô, como eu era o mais novo, eles falaram que era para botar Humberto, que era mais experiente, que eu não joguei lá em São Paulo. Acabou jogando Humberto. E eu tinha sido o melhor jogador aqui na Fonte Nova. Então assim, foi a primeira experiência. Depois tive várias coisas de jogar com a perna quebrada. Eu tenho o peito do pé quebrado, tenho um cabo ósseo enorme. E eu quebrou eu fazendo treinamento de chute. Eu nunca parei. Então hoje, quando eu vejo essas coisas desse mimimi aí que tá sentindo e tá sentindo aquilo, não pode encaixar comigo, entendeu? E aí, 88 começou, depois desse tricampeonato, a gente jogar. Se a gente for falar pra vocês que a gente já imaginava ser campeão, é mentira. Mas é o que eu sempre falo ainda hoje. A gente não pode dar limite, a gente não pode afunilar as coisas, porque cada um de nós aqui temos o nosso poder da nossa mente de ultrapassar barreiras, né? Com certeza. Passar dificuldade. Quando você vai limitando uma pessoa, é horrível isso, é uma coisa
coisa que eu não aceito. E dentro da competição, a gente foi jogando, foi melhorando. Assim, no jogo do São Paulo, foi um jogo de afirmação, né? Jogo difícil, um grande time que o São Paulo tinha. Vencemos de 2-0, sem dar condições nenhuma ao São Paulo fazer nada. Tocar o domínio total do jogo, as melhores chances. E aí o jogo mais difícil é o jogo do Sport, porque a gente tem que falar, e tem um paizão para mim, que é o Evaristo de Macedo, que além do time do Bahia, já naquela época, na década de 90, fazer o que eles falam que é futebol moderno, a gente já fazia naquela época, há muito tempo. E Evaristo é assim um monstro, né? De entendimento, de técnica. E mais importante ainda que você tem um cara que ele fala assim, chuta a bola assim, e ele vai lá e chuta, ele fala um negócio pra você e ele vai e faz. Fácil, né? Então, hoje eu não sou diferente não, faço isso com meus alunos. Vem aqui, bota a bola ali, foi cagada, bota aqui de novo, toma ali. Porque foi uma técnica tão importante, Evaristo, importante o treinamento. E as pessoas não entendem, pô, mas o jogo mais difícil, Zé Carlos, foi o jogo do Sport? Foi. Por quê? Porque ele fez o trabalho todo com bola. Nosso time era uma equipe leve, o Internacional treinou, fazia 3 turnos no dia, 3 treinos por dia, e a gente só treinava com bola. Então a gente não se preparou para uma coisa mais longa, se preparou para uma coisa mais rápida e ir crescendo dentro dos 6 jogos finais. Então no jogo do Sport, que a gente tentou de todas as formas ganhar no tempo normal, a gente se desgastou muito e não tinha essa condição física ainda de suportar mais de 90 minutos. Então na prorrogação, a gente entregou, a gente não tinha mais condições de suportar a carga que a gente teve que empregar. E acabou ali, passamos do Sport, foi o jogo mais difícil, foi o jogo que a gente falou. Ninguém tira mais da gente, ali não tirava mais. Esse aí, e aí você vê que resultado após resultado, a gente sempre saía na desvantagem e a gente virava naturalmente. Tafarel, eu joguei com Tafa há 4 anos. Ele falou pra mim, o mais surpreendente do Bahia é que a gente não mudava a forma de jogar. A gente tava perdendo, parecia que tava ganhando. O outro time que entrava no desespero, a gente se mantia. A gente mantia a nossa tranquilidade, ia envolvendo, ia crescendo, acabava vencendo. Acabava vencendo. E o senhor era muito próximo, né, dos seus colegas, Bobó, Ronaldo, como é que era essa relação? O senhor tem alguma história engraçada de bastidor? Rapaz, os caras falam que eu era um juvenil muito ousado. Ronaldo, não querendo, isso aí não desmerece nada, eu fazia. Mas assim, eu não comia nada porque Ronaldo foi criado. Ronaldo, ele fala que jogou em todas as décadas do Bahia, Ronaldo. Então, ele pegava cafezinho, os caras pegavam, fazia as coisas com ele. Pega lá o café, juvenil, pega água e tal. E ele queria fazer comigo, mas só que eu não fazia. Pega lá, juvenil, pego não. Mas só que quando os caras estavam tudo jogando carteado, jogando dominó, eu saía de fininho, sem ninguém falar nada comigo, aí vinha com café, vinha com água, e os caras, esse é o melhor juvenil que a gente... O problema era mandar você fazer, né? Aí ele fala, até hoje ele fala, ele fica falando as coisas dele, ele fala que ele batia de frente com o Evaristo também, não batia não. O título daquele ano ficou marcado muito pela fé e pela garra, né? Chegando a ter até trabalho com picanha lá no sul, né? Pra tentar parar o Bahia, que foi abatido com reza, imagem de santo e até água benta. Mas o que 100% de certeza funcionou foi a vontade daquele grupo, a coragem de vocês, né? Que chegou ao registro histórico de até 110 mil torcedores na Fonte Nova. Como foi vivenciar esse projeto e depois comemorar o carnaval antecipado com a galera da Bahia e Salvador e a torcida do Bahia toda junto com vocês? Na verdade, pra mim, eu sempre falo que ninguém vai conquistar uma competição como essa, como foi no meu caso. Porque eu sempre fui torcedor do Bahia. Eu ia pra Fonte Nova pequenininho com meu pai. E assim, apesar das pessoas falarem que o Bahia não ganhou, mas só o campeonato de 88, eu vivi outros momentos de criança e depois de adolescente e de adulto. O Bahia quase não perdia, tanto que onde eu fazia dinheiro era no bicho, porque salário só assinava em branco. Maraca já botava o contrato na mesa, aí olhava assim, não tinha nada. Você fazia seu trocado. Aí, por 2 anos assinei contrato em banca, campeão 86, 87, e 2 contratos em branco. Botava o papel lá, não sabia nada, nenhum valor
valor que era, entendeu? Então o que era bom pra mim era caderneta de poupança. Eu me lembro que naquela época era as pedras, eu tinha 30. Todo dia era um dia bom. Porque era o bicho, porque o bicho era certo, entendeu? Então eu vivi esse momento e há pouco tempo atrás, agora dei até uma entrevista falando isso. De 30 anos pra cá, a gente viveu um momento diferente do que é o Bahia, entendeu? Então o torcedor de 30 anos, ele não sabe verdadeiramente o que é o Bahia, entendeu? Então essa é a dificuldade. Aí quando tem o projeto do City, tem esse momento, essa coisa de eu vejo até assim, mas o Bahia tem que se acostumar com Libertadores, Bahia tem que se acostumar com isso. Eu jogava a bola no Pela Porco e sair do Pela Porco para disputar Libertadores. Que experiência eu tinha, que condição eu tinha. Então esse não é o Bahia, esquece isso, pô. A gente tem que viver, e isso é obrigação minha, é obrigação das pessoas que conhecem o Bahia tá falando. Porque o City e as pessoas que estão aí não sabem o que é o Bahia. As pessoas, tinha gente dentro do Bahia que não sabia o que era o Bahia, imagina os caras que vieram de fora. Então é obrigação nossa falar para ele o que é o Bahia. O Bahia não é só dinheiro, o Bahia, a prova tá aí, o Bahia não é só dinheiro. Bahia tem um DNA, pô, que não pode perder, entendeu? A gente aqui, ó, as camisas aí, é que fala, essa camisa aí, pô, tem peso. E as pessoas precisam entender disso, entendeu? Não é qualquer time. Não, o Bahia não é qualquer time. A gente sabe dos valores, do projeto, de tudo do City, mas o City precisa entender, as pessoas que estão, que o Bahia não é igual. O City não era nada quando foi comprado, quando foi pego por eles, pô. O Girona, em comparação ao Bahia, é nada. Esses clubes do aglomerado é nada em relação ao Bahia. E não pode ter o mesmo tratamento, não pode ter a mesma visão. Eu preciso ter uma visão diferente de um grande produto que eu tenho na mão, que é bicampeão brasileiro e um dos maiores clubes do Brasil, com uma torcida maravilhosa, uma torcida que dá exemplo de incentivo, sempre foi o 12º jogador, entendeu? De ir para Fonte Nova para assistir 5, 10 minutos, pô. Isso essa essência a gente não pode perder. E não vamos perder, pô. Nós não vamos perder essa essência. Então vocês têm que ter essa experiência. Vocês que são mais jovens, que vão chegar agora, precisa ter essa experiência do Bahia. Independente, porque vai chegar uma hora com um projeto que vai sair ganhando tudo. Mas não podemos esquecer o passado do jogo que eu fui na Fonte Nova de 5-0 contra o Santa Cruz. Eu era criança, pô. Mas eu tava nesse jogo. O jogo não tinha nem muita gente no estádio nesse dia. E eu tava com meu pai. Acabou o primeiro tempo e o Bahia, o segundo tempo, atacou pro gol das pedras. E cada gol que ia fazendo, ia lotando o estádio, pô. A galera descia na hora. Desceu, veio chegando, o Bahia fazendo gol, choveu nesse dia. E eu tava lá, então, pô, eu vivi, eu tenho experiência de uma conquista, de participar, de um torcedor sair da arquibancada para ser campeão brasileiro. Eles podem ser campeão da Sul-Americana, pode ser campeão do que for, mas a minha conquista jamais vai ser apagada da forma que foi, na condição que foi, de um cara que saiu da arquibancada, que é tricolor, que não quis participar de jogar no outro time, porque fui chamado para jogar no outro. Eu não fui, entendeu? A minha família, meu irmão, quando levou todos os jogadores do Bahia, minha mãe e meu pai não assinou para o irmão ir. Meu irmão não foi. Então tenho toda a liberdade, sou tranquilo para falar. De qualquer jeito, falei para Ever, e às vezes eu falo de Ever, porque ele falou isso para mim. Pô, e assim, as conquistas de Everton em relação a mim, ele tem muito mais conquista do que eu. Mas falou pra mim, eu quero me aproximar das suas conquistas. É humildade, pô. Um cara desse não pode ser tratado de qualquer jeito. Então fui em defesa dele, quando todo mundo começou a falar de só aguenta jogar 60, 70 minutos, eu fui em defesa, porque ele tá fazendo coisa no Bahia que ele não fez em lugar nenhum. E não é pra fazer. O que aquele grupo tinha diferente dos outros times, e quando foi que houve a virada de chave, que você falou, opa, podemos ser campeões disso aqui, podemos ser campeões da Série A, e todo o time acreditou realmente nesse título. Falando de 88, como você falou, aquele negócio da macumba, de com picanha, né? Eu trabalho com picanha, né? Acho que foi tudo muito bem neutralizado. Aquele preparo que eles fizeram lá, mas não assustou a gente pela confiança que a gente foi tendo dentro da competição, e mesmo o Internacional nunca ter perdido
um título dentro do Beira-Rio. E eu me lembro que quando a gente chegou lá, tava todo mundo com faixa, os caras na televisão, nos programas, não sei o que, com faixa de campeão, de tudo, já fazendo a festa. Ninguém acreditava na gente, mas o jogo daqui nos deu a tranquilidade, né, de 2-1 e jogar pelo resultado lá, mas mesmo com toda essa dificuldade, para que as pessoas tenham noção que às vezes, foi um acerto, foi uma sorte. Não foi, a gente foi pra lá, a gente não se defendeu. O final do jogo foi a bola num contra-ataque que eu dei para Osmar, ele saiu na cara de Tafarel. É que o Osmar tinha acabado de entrar, ainda tava com a perna pesada, não tava no ritmo do jogo, mas se é em outro momento ele faz o gol, ele faria aquele gol. E garantiria o triunfo lá também. Então o jogo acabou nesse chute de Osmar, que foi, e depois disso, né, a gente já ficou, aí quando você fala assim, Zé Carlos, como foi essa conquista? E depois, porque você Carnaval, não teve nem como pensar, pô, porque terça-feira a gente teve que jogar Libertadores, jogamos domingo e terça-feira Libertadores, mas assim, pra você ter noção, a gente não conseguia dormir, pela tensão do jogo, por tudo que se passa dentro de uma partida, depois da conquista. Aí a gente foi pra rodoviária, teve uma churrascaria que a gente foi, ficou lá, dali foi todo mundo embora. A gente tinha que jogar terça ainda, então a gente ficava que nem um doido pra lá e pra cá dentro da rodoviária. Rapaz, é verdade. E anda pra lá e conversando como é que deve estar Salvador hoje e tal, aquela coisa toda. Então a ficha, ela não caiu dentro desses 3 dias. Domingo, jogo, segunda, já preparação pra terça-feira jogar. E vou falar um negócio pra você. Que viagem longa. Não chegava nunca. O avião que tava parecendo uma tartaruga. Só a viagem cansou, né? Mas, e aquela coisa nossa também de querer chegar logo, né? Pra querer viver esse momento. Sim. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vejo aí esses grandes artistas, essa celebridade aí da música, do cinema e não sei o quê. Rapaz, eu me senti esse cara. Mas você ganhou o Eu me lembro que a gente foi na Caixa lá, recebi uma premiação no Iguatemi. Eu, Paulo Rodrigues, acho que João. Rapaz, teve que chamar a polícia, teve que fazer corredor pra gente sair naquele dia lá. O shopping lotado de gente. E foi uma coisa assim que realmente o significado pra mim dessa conquista é assim. Eu joguei na seleção, eu joguei no Internacional, eu joguei no Atlético, eu joguei na Arábia Saudita, eu joguei no América, eu joguei no Guarani. Mas ninguém lembra de mim desse momento. Quando você fala é Zé Carlos de 88. É Zé Carlos do Bahia, realmente. É Zé Carlos do Bahia. Você puxou o gancho aí de outros times, né? Puxa aí. O Bahia, o senhor fez muita história e também no Atlético Mineiro, né? O senhor foi disputar a Copa da Conmebol. Como é que foi estar disputando um campeonato muito importante, ainda mais naquela época, né? O torneio aí foi um torneio que a gente fez lá no Paraguai. Mas assim, eu tive a felicidade, é claro que o Atlético foi o clube que eu mais demorei, né, depois do Bahia, porque eu joguei quase 5 anos lá no Atlético Mineiro. Mas todos os times que eu joguei, graças a Deus, consegui muito bem sair daqui logo depois pro Internacional, né, depois joguei no Guarani, joguei no Al Ahly também da Arábia Saudita, mas estava lá no melhor momento meu, tinha feito o gol da final da Copa do Rei contra o Al Hilal, né, e ia começar a Copa do Vice-Rei, acabei quebrando a perna no treinamento de um toque. Meu Deus. E aí não voltei a jogar, acabei voltando pro Internacional, pro Atlético Mineiro, e quase era campeão, né? Fomos até semifinal, saímos também contra o Corinthians, né, que a final foi Corinthians e Palmeiras, e acabamos ficando de fora, mas em um respeito muito grande por todos os clubes, mas também pelo Atlético, que tive um tempo mais longo. Né? A gente viu, né, que o senhor jogou, foi campeão, além do Bahia, o Guarani, Internacional. Qual foi o time que marcou mais o senhor, sem ser o Bahia, claro? A experiência minha com o Atlético, tanto que meu filho hoje é Bahia e é Atlético também. E ele saiu de lá pequeno, o Matheus tinha 2 anos. Viajou agora pro Paraguai, vai pra Libertadores, lá em Minas.
pai, apaixonado pelo Atlético também. Assim, é meio parecido com o do Bahia. Eu sempre fui jogador e essa coisa sempre mexeu muito comigo. Chegar na Fonte Nova, a primeira coisa que a gente ia, a grande maioria dos jogadores largava as coisas no vestiário e subia para ver aquela movimentação da torcida. E porque aquilo era... Eu falo que eu tenho ciúme dessa espera da torcida do Bahia. Às vezes eu vou lá também, eu fico ali, me arrepio todo. Porque se a gente vivesse esse momento que esses caras vivem, aquele corredor que eles fazem na chegada, meu irmão ia sair voando, ia cair dentro do campo. É incrível. Pelo amor, É a torcida muito esses dias eu falei, porque eu sempre estou dando a minha parcela de contribuição. No dia que eu tive a reunião lá, eu falei para ele, paz, a torcida do Bahia sabia quando o time ia ganhar pela entrada. O time adversário, ele ficava esperando o momento de entrar ou sair, para entrar junto com o Bahia. A gente deixava para ele levar a vaia e depois a gente entrava. Quando a gente passava, o cara já olhava pra gente, já falava, meu Deus, o estádio lotado. E a gente já passava daquele jeito, já metia medo. Então, eu tava falando, então você pode ver, hoje tem protocolo, mas eu cheguei pro Bahia, pro pessoal, e falei, acabou o protocolo, vá lá na torcida, fala na torcida. Pô, não é possível que vocês tenham aquela sacudida na chegada e vocês não demonstram. Agora vocês têm que ser o maestro da torcida, você não pode deixar cair, começa e depois cai. Vai lá na torcida, fala que vocês vão estar com ele, que vai fazer, que vai correr, agora tem que fazer, velho. Se vocês fizerem, vocês não vão deixar ele em paz. Então, o Atlético Mineiro é muito parecido isso com o Bahia. Tinha uma senhora de 100 e poucos anos que cuidava das crianças. Então, o Atlético é meio parecido com o Bahia. Eu não sei hoje, que mudou muito o torcedor. Mas as crianças cantando hino. Gente de 100 anos, de 80 anos, cantando hino junto. Aquilo me deixava com o cabelo tudo pra cima. Aquilo mexia demais comigo. E eu falei esses dias, na Sul-Americana. Eu tava ali de manhã cedo, dando entrevista. E o cara me perguntou, Carlinhos, hoje, rapaz, eu não consigo entender. E daqui a pouco vai estar um corredor aqui para os jogadores passarem. Aí hoje não cabe 100 mil, não cabe 100 e poucos mil, é 50 mil, 48, 50 mil torcedores. A gente vem nessa fumaça toda, nesse fogo. Aí quando chega na hora do jogo, a gente vira, tá o gol aqui pra gente atacar, eu viro pro meu gol e dou a bola lá no goleiro. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, pô. Eu acho que pouca coisa puxa tanto o torcedor. Rapaz, não. Porque assim, o adversário que tá vendo aquela coisa toda, e a gente teve aquela sacudidela que eles deram lá na chegada. A gente pega a bola, dá a bola pro gol. Meu irmão, é fumaça em cima dos caras. Já vai mostrar pra ele que não tem graça, que não tem brincadeira, que é decisão, que o Bahia é gigante, que a torcida tá ali e que eles não vão ter paz. Quando a gente dá a bola para o goleiro lá, o que é que eles fazem? Eles começam a marcar, arriscado roubar a bola e fazer o gol na gente. Sim. Então, assim, eu procuro dar essas pitadas, essa coisa, para que eles possam entender. E essa vivência, assim, Bahia e Atlético, eu tive esse momento assim com o torcedor, que é uma coisa que mexe muito. Joguei esse tempo todo no Atlético. Não vou dizer que não era vaiado, mas era difícil, sabe por quê? Porque eu botava a cabeça pro cara chutar. Eu dava carrinho, eu errava a bola aqui, eu ia atrás, roubava de novo. O cara tava pensando em me vaiar, eu já tava lá dando voadora, pegando a bola em cima do cara. Porque tem dia que não dá certo. Mas essa entrega, tanto o Atlético como o Bahia, é desse jeito que tem que ser. Eu me lembro que quando o Bahia tava para cair, jogou Atlético e Bahia na Fonte Nova. Bahia e Atlético. Ninguém queria ir para Fonte Nova. Hendrick chegou lá, né? Hendrick chegou em São Paulo e falou que o Palmeiras tinha que tomar cuidado, que o Bahia podia tomar de 10. Não sei se vocês lembram aí. Não, a gente tem que tomar cuidado porque o Bahia pode tomar de 10 na Fonte Nova. Pelo amor de Deus, Hendrick, é o que eu falei, ele não sabe o que é o Bahia, pô. Ele não sabe o que é abrir a boca pra falar. Aí chega Hulk, eu vou fazer 5 gols no Bahia porque eu preciso bater o recorde. Lembro. Ele falou que seria muito bom se ele fizesse 5 gols no jogo, né? Aí eu tive que falar o quê? Eu vou descer pra entrar no campo também. A torcida do Bahia vai invadir o campo. Ou vocês vão fazer, ou todo mundo vai ter que descer. Porque não tem jeito, é o que eu sempre falo. Não tem problema nenhum se os jogadores do Bahia entender isso. E acabar o jogo ali, se tiver necessidade, a torcida do Bahia vai entrar em campo e vai botar ele no vestiário. Esse é o meu Bahia, pô.
Esse é o meu Bahia. Eu não posso entrar no campeonato falando que eu vou ficar em 12º, que eu quero Sul-Americana. Eu vou entrar no campeonato, é melhor nem falar nada e entra no campeonato. Se der brecha, a gente vai ser campeão, pô. Eu não posso entrar no campeonato com objetivos de aonde eu quero chegar. Primeiro, a experiência que eu tenho. O jogador é descansado. Se você para falar isso, o cara vai descansar. O ser humano é descansado. É por isso que Deus pega. Quando parece que tá tudo bom, tá tudo caminhando, mil maravilhas, ele vai dar o aperto. Pra quê? Dificuldade. Pra o cara correr. Meu Deus, me ajude. Se ativar Me ajude, Deus. Então ele tem que viver ali na cobrança, entendeu? E esses dois times, as torcidas eram diferentes. E em 2023, né, teve, o Bahia passou por esse aperto. Teve um vídeo produzido pelo Bahia também na camisa Esquadrão de 2023 e tem sua sonora falando sobre a grande paixão pelo Bahia desde a infância. Você falou aqui que você ia pro estádio com seu pai naquele 5-0 no Santa Cruz. Como foi viver isso? Foi uma paixão passada de pai para filho, e aí depois você desenvolveu essa paixão, veio se tornar ídolo, mas como foi desenvolver essa paixão? Ir pro estádio, você frequentava muito? Como foi crescer assim? Meu pai sempre me levou, né, pro estádio. E essa coisa, meu pai era torcedor do Bahia, foi crescendo, foi aumentando dentro de mim. E eu, como eu falei, muitas vezes eu estava na Fonte Nova com meu pai e tinha muita confusão na hora da saída, que era muita gente, pô. E como eu era pequeno, a gente sempre saía antes e sempre o Bahia fazia gol. No final. Já aconteceu isso comigo. Meu pai, porque tinha chuva de mijo também, pô. Ainda tinha isso, pô. Tinha, pô. O pessoal mijava, joga mijo pra lá, joga cerveja pra cá, joga não sei o quê. Então todo mundo estava. Era assim, pô. Era assim. E o Xarel também entrava nesse momento, né? 5.000, 10.000 pessoas, 15.000, porque sabia que o Bahia ia fazer gol, que o Bahia virava jogo, que o Bahia... Então eu cresci desse jeito, né? E fui fortalecendo junto com minha família, com meus irmãos. E quando começamos a jogar, a gente pôde, de uma forma, dar essa contribuição de um torcedor. Essa experiência que eu tive com o Bahia, rapaz, não tem preço. É uma experiência ímpar. Você sair de uma arquibancada para fazer parte, fazer história no seu clube. Então, as minhas conquistas, até no filme que o Bahia fez, né? A gente foi gravar no Beira-Rio, eu fui com 7 pessoas, mais ou menos como tá aqui. Todo mundo chorava, entendeu? Todo mundo chorava com a história, do jeito que foi, a conquista, o grau de dificuldade, tudo. E pra mim, eu continuo falando, eu faria tudo de novo, tudo de novo. História. Entendeu? Jogar sem contrato, aceitar o que aceitava pelo Bahia. Minha esposa às vezes fala, pô, você vai pra Fonte Nova, um jogo desse, vou pra Fonte Nova. Você tem que entender isso. Eu vou pra Fonte Nova. Mas por que você não... Eu vou pra Fonte Nova. Então, todo esse tempo, continuo com essa coisa de uma coisa que eu tive a oportunidade de ser torcedor, ser jogador, e agora volto a ser torcedor de novo. E estamos junto com o Bahia, onde der e vier. Acredito sempre, se ninguém acreditar, eu tô sempre acreditando, tô sempre botando pra cima, mostrando para os jogadores o que ele, com a minha experiência e com o respaldo que eu tenho para falar isso. Eu me lembro que o pai, ele falou um dia que eu era o mago do futebol. Eu e Juliano, ele falou, não falou pra mim não, os caras falaram que, pô, falou que você e Juliano é o mago do futebol. Eu falei, eu queria ter um momento com ele para poder falar a minha vida para ele. E ele ia entender porque ele falava nessa questão de poupar jogador. E teve um jogo, eu fui na televisão e falei, só que ele colocou Rezende, e Rezende se machucou no jogo em Juazeiro. Ele aí foi e falou isso. Só que ele precisa entender que os coletivos que eu fazia, com João Marcelo na zaga, às vezes com Claudinho na zaga, com Salles, era 10.000 vezes pior do que um jogo, pra mim. Os caras davam no meio, entendeu? O campo do Fazendão, a lama batia no joelho. Fonte Nova pior. Então, como é que eu vou falar isso que eu vou ser poupado? Eu jogava domingo e jogava quarta, com mal alimentação. Hoje tem um banquete quando acaba o jogo. Quando eu saía da Fonte Nova, minha mãe vinha com rolete de cana que vendia na Fonte Nova e laranja descascada. Até o nosso nutricionista Moisés Feitosa fala, não, ela pelo menos já dava alguma coisa que realmente ajudava. Faltou
faltou carboidrato, a proteína. E com o seu grande talento, né? O senhor jogou por muito tempo aí em vários times. O senhor tem um centro de formação, né? Centro de formação de atletas Zé Carlos. E também atuou em 2006 como supervisor esportivo no Cruzeiro de Cruz das Almas. E a gente vê também nas suas redes sociais, tem projetos de sociais para pessoas com vulnerabilidades sociais. E conta um pouquinho desses projetos, além também, né, que o senhor faz parte da Escola do Santos. Na verdade, eu parei com 30 anos, não entendia muito não. Falei, cumpri meu passe, que não era uma coisa normal, né, naquela época, cumpri meu passe no Atlético e vim para Salvador, joguei só mais 6 meses no América. E aí começou a vir essas visões, essas ideias de ir colocando no papel, ficava muito sentido no início. E, ainda mais com 30 anos, todo mundo falava que eu tinha que jogar, porque você parou, você tem que voltar, você tá bem, você tá... Então era uma pressão muito grande. E aí veio essa visão desse projeto que eu nunca tive na minha mente, mas comecei a escrever, fui construindo. E eu acho que é um caminho, primeiramente, de não só pensar na questão do jogador de futebol. Até quando você tem um projeto de escola, os pais hoje, ele pensa que o menino vai ser o melhor do mundo, que vai mudar a vida, e não é assim, não é tão fácil. Então é uma forma, na verdade, antigamente, a mãe ficava em casa, os pais saíam para trabalhar, né? Hoje mudou, sai o pai, sai a mãe, e os filhos ficam com quem? Celular. Então é um caminho, é uma porta para eu fazer parte com toda essa experiência de vida e nunca me envolvi com nada de errado. Eu tenho um caminho limpo e reto e nada melhor de eu poder dar essa contribuição também com um projeto como esse às famílias, porque eu passo muito mais tempo com os filhos do que os próprios pais. Então os filhos deles não tá com qualquer um, tá com um cara que é um grande exemplo, que faz parte dessa construção familiar, porque um conselho, um caminho, com toda a minha experiência que eu tenho, eu posso livrar o menino de muitas coisas. Se ele vai ser profissional ou não, aí é outra coisa, depende dele, mas eu consigo dar o atalho. Toda a dificuldade que eu passei, eu posso trabalhar para transformar. Vai ser jogador? Não, mas qualquer profissão que ele venha a ser. Eu uso o esporte, eu uso o futebol como uma ferramenta de inclusão, porque foi isso que aconteceu na minha vida. Eu fui incluso através do futebol. O esporte salva vidas, né? Dá uma postura. O profissional pode não vir a ser um atleta, mas ainda assim, em qualquer área, tendo um bom direcionamento, o esporte vai vir ajudar aquela criança que está na vulnerabilidade social. Sim, porque além disso, eu tenho esse trabalho também com criança especial, que é um trabalho que eu me identifiquei, tenho experiência também para isso, pelo trato. Se você colocar aqui, eu faço a leitura e eu já descubro que tem alguma coisa, pelo movimento, pela fala, pelo andar, pelo sorriso, eu consigo me identificar. Então foi um projeto também que Deus colocou no meu coração, porque é como eu falei, eles têm um mundo dele e se afunilou, e eles acham que eles não têm condições de sair dali, e eu tenho esse caminho para ele sair dali. Eu faço ele sair desse ponto que ele se encontra. Eu conversado com muitos médicos, e muitos médicos vai no meu projeto para querer entender como é que o menino que estava 8 anos e não conseguia desenvolver, e 2 meses, 1 mês comigo, ele mudou. Entendeu? Então, assim, tenho muitas experiências, tenho muitos testemunhos da transformação, da mudança dos meninos, né? No geral, e da família também. Primeiro, a família nunca se prepara para ter um filho especial. E a primeira coisa que acontece quando o menino nasce, o pai vai embora, a mãe fica sozinha. Então, minha responsabilidade é muito grande, eu tenho um legado muito grande para deixar aqui nessa terra, além de campeão brasileiro, de clubes que eu passei, eu entendi que tem algo tremendo. E aí veio esse projeto do Centro de Formação, eu tenho um projeto com crianças especiais, que é Te Amo 21, que quer dizer transtorno do aspecto autista, movimento organizado 21, que é o que eu não sou. É o meu projeto, o meu trabalho. E agora, por mais, eu sou representante do Santos, né? Coordenador do Meninos da Vila aqui em Salvador e na Bahia. E é mais uma porta que está se abrindo, e uma responsabilidade muito grande,
grande, como o Santos mesmo falou, mas ele entende a minha representação na Bahia, como caráter, como homem, como um atleta, como profissional, e tive todo o grau de dificuldade e que posso contribuir de uma forma muito grande com o Santos também. Então, fico muito feliz porque é um reconhecimento de que o jogador de futebol ele só não sabe farra, bebida, mulher, cachaça, pagode, não sei o que. Não é só isso. E eu sou um grande diferencial sobre tudo isso. E assim, fico feliz de ter a oportunidade, que eu sempre falo para ele, de trabalhar com as famílias. Trabalho diretamente com as famílias. Se o menino está fazendo alguma coisa errada, os pais me chamam, Zé Carlos está acontecendo, e eu falo. Me falam o que é que eu vou resolver. E eu sento com o menino e resolvo. Hoje, muitos meninos têm uma coisa, os pais não têm muito controle. Então os meninos vão em cima. A depender, o menino até bate. Comigo não bate não, porque eu sou raiz. Não bate não. Falo com ele, falo firme, com respeito. Lá na minha escola, ninguém pode xingar. Ninguém xinga. Eu quando eu jogava, não xingava. Não xingava. É assim que a gente tem que fazer, desse jeito. Hoje eu faço de outro jeito. Mas eu tinha um primo, apaixonado por esse primo. A gente andava junto, era mais velho do que eu. Pinava raia, fazia tudo junto. Ele não gostava de minha mãe. Então um dia ele mandou eu xingar minha mãe. Eu nem acabei de xingar. Minha mãe deu uma bronca. E o sangue escorreu na mesma hora. Assim, é loucura que eu tô falando. Mas foi desse jeito que eu aprendi. Então, assim, eu faço isso hoje na minha escola. Eu não faço isso. Eu não xingo os meninos, não maltrato os meninos. Mas eu mostro o caminho para que não chegue a esse ponto. Então, o menino lá, ele tem que se enquadrar. Às vezes, o menino chega na escolinha e fala assim, eu quero colete verde, eu quero laranja. Ele fala, eu quero verde, eu dou laranja para ele. Não, mas eu quero ali não. Quem manda aqui sou eu. Aqui você vai atender, eu sou seu professor. Quem manda aqui sou eu. Aí teve um dia que o menino, a mãe estava de junto e as mães, o pai já sabe, deixa que o Zé Carlos dormir. E aí a mãe ficou olhando o menino aí, chorando. Eu senti que estava irritando ele, né? Aí falei, vou fazer um negócio para não ficar massacrando. Reúne todo mundo aqui. Aí chamei os meninos todos. O menino quando reuniu, falei assim, eu tô falando para ele que é a última vez que eu vou dar esse colete para ele. Mas nunca mais eu vou dar. Acabou o treino, ele saiu chorando. Minha mãe, ele falou que nunca vai me dar. Mas é isso. O senhor vestiu também a camisa, vestiu e jogou a camisa da seleção brasileira. Após o título de 88, jogou 3 amistosos internacionais. Como é que foi essa sensação, essa experiência de logo depois de ser campeão brasileiro em 88 no Bahia? Como é que foi essa experiência? Uma experiência ímpar, né? Que é totalmente diferente você jogar na seleção do seu país. Quando, depois de uma história dessa, né? Uma conquista de um brasileiro e ser convocado para a seleção ainda jogando no Bahia, a gente vê da dificuldade até de hoje um jogador do Nordeste ser convocado e participar de uma Copa do Mundo ainda jogando na Bahia. Eu fui selecionado para jogar ainda como jogador do Bahia. Bobô já tinha saído, Bobô já estava no São Paulo, né? Logo depois tinha saído. Charles também foi convocado, nós jogávamos junto e assim é algo tremendo, diferente. Mais um garoto, do menino que nunca botou essas coisas na cabeça não, nunca vivi essa coisa, vou jogar no Maracanã, vou jogar na seleção, vou jogar na Fonte Nova. Eu ia trabalhando, ia conquistando e chegando em coisas que eu não ficava pensando. Uma das coisas foi a seleção, que também era uma coisa meio que normal pela conquista de um brasileiro. Bahia era para ser melhor reconhecido, não tinha que ser convocado só eu. Paulo Rodrigues merecia ser convocado, né? Merecia ter um jogador também na seleção brasileira na Copa América, mas na minha ida o diretor era Eurico Miranda. Eurico Miranda, e tinha 3 jogadores do Vasco que jogavam meio que na minha posição. Vivinho, Giovani, né, que acabou falecendo hoje, e Bismarck. Também eram 3 jogadores da seleção e do Vasco da Gama. Então essa disputa aí era covardia para mim, né? Mas a minha felicidade de ter vestido a camisa da seleção é algo sobrenatural, porque onde você chega, o torcedor é geral, é diferente de um torcedor de um clube. Vai jogar com Bahia em São Paulo, no Rio de
Janeiro. Claro que tem torcedor do Bahia, mas nunca vai ser a mesma coisa. Então é uma emoção diferenciada e eu agradeço, né, a viver esse momento. Joguei, muita gente fala, pô, Ricardo, você jogou no momento errado. Eu joguei no momento certo, vivi as coisas certas. E sou muito feliz com minhas conquistas e com a marca que Deus permitiu conquistar. Houve a polêmica em 89, né, no jogo da Copa América, quando às vésperas do jogo de estreia, o técnico Lazzaroni cortou Charles da convocação, e aí antes da partida, os torcedores fizeram protesto, queimaram bandeira, teve até o episódio das ovadas em Renato Gaúcho, né? E você acha que mesmo após todos esses anos, né, o sentimento de injustiça por parte da torcida ainda é justo? E você acha que, na sua opinião, a CBF e os técnicos que assumiram a seleção continuam ignorando talentos promissores do Brasil porque atuam no Nordeste, jogam no Nordeste? O caso de Juba aí também, que não foi convocado para a seleção, para a Copa, foi convocado para um amistoso, mas não chegou nem a jogar. Você acha que ocorre e continua ignorando? E assim, a questão de Charles, né, além da conquista de 88, os jogos da seleção que ele fez gol em todos os jogos que ele fez, né? Então realmente ele merecia estar na Copa América. Mas a gente vê que é uma coisa meio que normal. Ainda hoje a gente vê a questão de Juba, que é o melhor lateral disparado do Brasil, um dos melhores laterais do mundo. Não é a posição dele, mas é a posição que ele tá jogando. E não é convocado. Bebeto já deu um depoimento e quando ele foi convocado, ele jogava aqui na Bahia, o cara falou assim, saia daqui, vá pro Rio para você ser convocado. Entendeu? Então a gente vê que continua de certa forma a mesma coisa, mas nós temos que lutar, a gente não pode aceitar essa condição, a gente tem que se fortalecer, se unir um pouco mais também, valorizar, porque hoje até com investimento eles falam muito também para que os outros clubes lá cresçam também, não deixe o Bahia disparar, porque eu joguei fora de Salvador e muito pouco se fala do Bahia, pouco se falava do Vitória, muito pouca coisa, jornal pedacinho, e às vezes aqui a gente valoriza muito, bota pedaço de jornal, uma página, 2 páginas falando de jogadores de fora e a gente deixa de valorizar o que é nosso. Então a gente precisa valorizar mais o que é nosso para que a gente fique mais forte e consiga mudar a situação. Eu acho que a gente não tem que aceitar e tem que trabalhar em cima disso para ultrapassar essa barreira aí e não permitir que um momento como esse, onde Juba vem fazendo o campeonato que está, além de estar jogando bem, é um dos artilheiros do Brasil. Trabalho belíssimo. O senhor representa ali na Bahia, representa o Santos Bahia, e a gente viu, né, que Neymar foi convocado para a próxima Copa do Mundo. O senhor acredita que ele pode nos guiar para o Hexa? Mas eu acredito que eu falo sempre, eu acredito sempre, meu irmão. É dentro do campo, se resolve dentro do campo. Ninguém ganha nada antes ou fora. Porque quanto mais você se prepara, quanto mais você se condiciona, e quando você está fraco, aí é que você tem que estar forte. Então, se vai ter dificuldade e eu estou preparado, a dificuldade ela não me assusta. Ela me assusta, e falo para os meninos às vezes, que não é só no futebol, se você vai fazer uma prova, você não estuda, você não está pronto, você vai ter dificuldade, entendeu? Você não se preparou para fazer a prova. É a mesma coisa, se eu sou jogador de futebol, eu tenho que me condicionar. E Neymar é um cara diferente, pô. A coisa de Neymar todo é que dentro de 10 anos, 12 anos, 13 anos, ele não teve o que os outros jogadores tiveram ao lado dele. A gente tem que ter consciência disso. E também as lesões que ele teve. O torcedor, as pessoas falam muito de Neymar. Uma coisa que não é verdade, porque a gente precisa viver. A gente precisa, se eu falo que uma laranja é doce, ela pode ser doce para mim, mas você só vai saber se você experimentar, pô. Então o que a gente sente, o que a gente percebe é que todo mundo que está em volta dele e que está com ele ou que treinou ele, fala bem. É claro que às vezes as pessoas ficam pegando a entrevista foi até meu treinador, ele, que estava se formando um animal, que estava se formando não sei o quê. Estavam criando um monstro. E o nome dele foi meu treinador na Libertadores aqui na Bahia. E assim, eu quero que o primeiro me fale quem é que não erra. Eu quero que fale, porque uma coisa é aqui a tela, outra coisa é por detrás da tela, pô. Entendeu? Então, assim, tem pessoas também que falam Muricy e falam amor de Neymar. E ele é um cara que treina, ele é um cara que gosta de jogar. Agora, todos nós temos falhas. Se a gente ficar só olhando as falhas, aí não tem jeito. Jesus, que foi o que foi, não agradou todo mundo. Imagine Neymar ou nós aqui
Pronto, aproveitando aqui, o Bahia veio também agora, né, de uma série de eliminações em Copa, o que deixa o torcedor muito frustrado, né, cria essa frustração, primeiro porque o torcedor ano passado acreditava muito na vaga direta para a Libertadores, né, na fase de grupos, não ocorreu, foi de novo para a pré-Libertadores, e aí foi eliminado perdeu pro Higgs, foi eliminado da Libertadores, não chegou nem a competir a Sul-Americana, porque caiu logo, e agora teve a eliminação pro Remo, uma sequência de 3 derrotas pro Remo, 3 derrotas expressivas, e Ceni, no meio disso tudo, ele deu uma entrevista coletiva, né, falou que quer ficar no Bahia, gosta de trabalhar no Bahia. Você acha que essas eliminações passam muito por Ceni, e qual a sua avaliação do trabalho de Ceni em 2026? Passa uma coisa importante que a gente não pode esquecer, que eu sempre falei, quem são as pessoas e quem é que está passando, que é o Bahia, para as pessoas que hoje, queira ou não, manda no Bahia. Eu sempre falei isso, porque isso não é novo para mim. Tudo isso que você falou aí para mim é coisa do passado, não é do presente. O Bahia, antes da SAF, antes de tudo, da estrutura que tem hoje, a gente vivia passando por essa situação. Então chegou dinheiro, chegou estrutura, chegou um monte de coisa, mas não pegaram essa situação que já vinha acontecendo antes. A gente perdeu os jogos aqui, eu cansei de ir para Fonte Nova, e quando não estava Fonte Nova era Pituaçu, enche Pituaçu, aí hoje vai, chega lá porrada, não vai para Canela. Então não é da agora isso. Então essa sangria aí, essa forma da gente perder, era uma das primeiras coisas que tinha que ser cortada. A gente perdeu pro Maranhão aqui, na Fonte Nova, lotada, tava lá, maior festa, luminosidade e tal, bandeira, não sei o que, a gente perdeu dentro da Fonte Nova. É a mesma coisa agora, quando a gente perde 3 jogos por Remo, aí a gente vai falar o quê? A gente falou o tempo todo que era questão financeira, que o Bahia não tinha condições de disputar de igual para igual com muitos clubes no Brasil. E aí a gente joga, com todo respeito com o Remo, a gente perde 3 jogos contra o Remo e vai falar o que pra mim? O que é que vai falar? A gente vai comparar a estrutura do Remo com a estrutura do Bahia? Então tá tudo errado, porque é a forma que a gente perde. Tem jogo, tem momento que a bola vai bater na trave, o goleiro tira, mas isso não pode ser contínuo, não pode se repetir os erros. É isso que tem que se reclamar e que eles têm que enxergar. A gente precisa mudar esse tipo de resultado, a gente não pode viver isso aí. Pô, vai jogar contra o Vitória, vai jogar contra o Fluminense, dá um chute no gol. Não é o Bahia não, sinceramente não é o Bahia, é outro time e não pode continuar desse jeito. O senhor acha ali que poderia mudar alguma posição, né, na escalação, chegar jogadores novos? O que é que o senhor tem? Mas eu sempre falo, com a experiência que eu tenho, que a gente consegue, isso aí eu vou generalizar, a gente consegue segurar vários tipos de jogador, mas a gente não tem a paciência, não tem a tranquilidade com o jogador mais jovem. A gente vai fazer um apanhado de vários jogadores que saíram daqui e foram ídolos em outro clube, foi campeão mundial e no Bahia era massacrado. Daniel Alves foi ídolo no Bahia, Talisca foi ídolo no Bahia, entendeu? Então assim, porque Daniel saía da Fonte Nova vaiado, pô. Cícero não podia pisar na Fonte Nova, foi campeão no Santos, foi campeão no Fluminense, foi campeão no Grêmio, não é isso? Se for falar aqui, outros clubes. Fabão, campeão mundial com São Paulo, entendeu? Meu irmão, pô, arrebentou. Então, vários jogadores. Então tem que ter paciência. E não adianta. Tá aí a questão de Del, eu falo. Colocou ele. A pior coisa que tem é a confiança. Se eu não tenho confiança, a tendência é eu errar muito mais. Então, se o jogador tem uma oportunidade como ele teve, então o Bavi fez aquele gol, começou a se falar dele, aí ele é tirado do time, o mais difícil é quem está acompanhando ele. Se tem essa experiência de campo, dessa preparação, porque vai retornar a chance, a oportunidade, mesmo não sendo o momento que estão fazendo com ele, de tirar ele, mas tem que ter o acompanhamento de uma pessoa ligada ao futebol realmente, para quando voltar essa oportunidade, ele está preparado e dar a resposta que as pessoas estavam erradas de tirar ele. Porque a tendência é ele falar, larguei, não vou treinar, vou sair, vai fazer um monte de coisa e não está preparado para o retorno. Aí ele vai ficar como o quê? Como ruim. Eu falo isso porque, assim, a questão dos meninos, porque uma vez o treinador chegou para mim e falou, Zé Carlos,
eu quero que você jogue de ponta aberta, na linha. Ou não sei jogar assim. Você quer que eu cruze quantas bolas lá? Eu vou lá e cruzo. Não, fique na linha aqui. Fiquei. É um jogo Atlético e América Mineiro. Tá campo lotado. Ele botou o time do lado esquerdo, a bola caía no meu pé e eu perdi a bola. Tava sozinho, passava por um, passava por outro, perdi a bola. No intervalo ele foi e me tirou. Então isso aí não é só com o jovem, é a nossa vida, a gente vai ter esses enfrentamentos, a gente tem que estar preparado para dar a resposta. E quando ele me tirou, era uma semana de avaliações. Então teve de manhã, aí começou o zum. Zé Carlos vai ser sacado, Zé Carlos vai ser sacado. E aí era uma corrida na Lagoa da Pampulha, 15 quilômetros de corrida. Eu fui o primeiro. Sabe por quê? Porque o treinador, ele tem a pistola, só que o pente está comigo. Ele só atira em mim se eu der o pente para ele. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a treinar mais para dar a resposta a ele. Então toda semana que tinha o treinamento físico-técnico, eu fui um dos melhores. Ele olhou, não fui para coletivo, não tinha jeito dele me tirar. Eu voltei em outra posição e fiz 2 gols e ganhamos o jogo. Então, os meninos, eles precisam saber disso, entender isso. E por mais que o treinador esteja na covardia, ou sei lá, que não esteja, ou que aconteça alguma coisa, ele precisa ter essa mente. E a grande dificuldade hoje, sabe o que é? Mental. Nós temos aqui também alguns convidados, a galera da produção, né, a plateia, e eles têm... Muita gente, 1 milhão de gente. 1 milhão de pessoas, o auditório tá cheio. O auditório, o Luciano Huck se segure, tá bom? A gente tem perguntas aqui da nossa produção e dos nossos convidados para Zé Carlos, então a gente vai ouvir e você responde, por favor, tá bom? Zé Carlos, a gente vê muito na internet, momentos viralizam e Evaristo Macedo. Como que ele fala pros atletas e tudo mais, queria saber se você tem alguma resenha pra contar do vestiário do Breno, do pós-jogo, algo pra contar que aconteceu na Bahia naquela época, Evaristo. Rapaz, eu tenho muitas. Evaristo é história viva. O mestre. Evaristo, né? Teve um dia, eu operei o pubis, então tava voltando, não podia fazer abdominal. E aí acabou o treino, fazer uma série de abdominais e tal. E aí eu cheguei pra ele, tava sentado no campo, eu falei, professor, eu não posso fazer ainda. Aí ele em pé começou a mexer e falar assim, mas quando você tá lá, você não quer, né? Aí o cara filmando ele por trás. O cara filmando ele por trás, falou, ó, o cara tá te filmando lá, Ele, nada, chamou, falou, você que bote isso aí que você vai ver só. Aí tá no cinema, né? Cinema lá do Bahia, era televisão aqui, aí a porta ficava do lado, então era tudo escuro, você não conseguia ver quem tava lá dentro. Quando começou a passar ele, os caras botou ele mexendo por trás em câmera lenta. Eu aí corri, fui lá no quarto dele, ele deitado lá, não, vem, abafei ele, vem aqui. Aí arrastei ele, levei ele. Quando ele chegou do lado assim, e tá passando ele em câmera lenta, a música baiana, ele mexendo, os caras tudo lá dentro, seu bicha, boneca! Ô seu bicha, tá aí. Quando eu saí, ele falou, vocês falam que baiano dança. Olha o show que eu dei. Rapaz, quando chega no Bavi, era um Bavi. Chega no Bavi, chega o cara que filmou ele. Seu moleque, eu falei pra você não colocar. Abafou o cara pra querer bater. O pessoal do deixa pra lá. Ele era muita onda, velho. Zé Carlos, o senhor é torcedor do Bahia, o senhor jogou no Bahia, e o senhor sabe como funciona a torcida. E desde o ano passado, era muito comum, até no ano passado, quando o Bahia estava numa boa fase, a gente vê os jogadores irem, cumprimentar a torcida no final do jogo, tinha essa conexão. E após os resultados ruins do ano passado, isso parou de acontecer, alguns jogadores até provocaram, e recentemente, após a eliminação por Rima, a gente viu alguns torcedores falando que tinha até medo de sair de casa por conta disso. Como o senhor vê essa relação hoje entre Bahia e Tudo, já que, por exemplo, nas 2 eliminações, tanto contra o Rio quanto o Rima, a gente não viu nenhum jogador falar nada em nenhum momento na imprensa sobre a eliminação. Como o senhor enxerga isso? Eu enxergo que é como uma entrega, pô. A torcida do Bahia depende, a gente sabe que no futebol são 3 resultados, mas o resultado depende como aconteceu. Às vezes você empata um jogo, mas, pô, o que tinha que fazer você fez. Às vezes você perde um jogo que o torcedor vai sair feliz. Quantas vezes aconteceu isso do torcedor pela entrega, pela disputa? Pô,
pô, tem vezes que não dá. Então, quando o torcedor vê que isso não acontece, há uma cobrança e os jogadores entendem isso, o próprio Rogério entende, quando eles falam, pede desculpa e fala, nós deixamos de fazer. Isso aí é que pesa. Então, resultado dentro do campo pode acontecer. Agora, o mais importante é de como foi o jogo. E aí o torcedor não aguenta. E isso aí tá se estendendo, como eu falei para você. Passa 1, 2 jogos e volta a acontecer de novo. Então o torcedor tá ficando com medo disso. E aí é complicado. Zé, para fechar aqui na pergunta da casa, tem mais uma depois. Em 88, teve aquele jogo lá da semifinal contra o Fluminense. Foi o maior público da história da Fonte Nova, mais de 110 mil torcedores, e ainda dizem que tinha mais de 20 mil lá de fora. Só que aí, em determinado momento, vocês começam perdendo aquele jogo. Como é que foi depois pra vocês, sei lá, com aquela torcida imensa ali ao redor, e como é que foi pra vocês, no mental mesmo, pra conseguir virar aquele jogo? O que eu falei, dentro da competição, a gente já vinha fazendo isso. Aquilo ali foi uma coisa normal. No jogo do Santos, viramos para 5. O jogo do Grêmio, viramos para 3. Antes das férias, né, de um ano para o outro, o último jogo foi o América, a gente virou para 2-1. E aí deu as férias. Então a gente estava acostumado com aquilo, como eu falei. A gente tinha o nosso jeito de jogar. E outra coisa, a gente se cobrava. É coisa que a gente não vê hoje, entendeu? Sai o gol, toma o gol e você não vê ninguém falar nada pra ninguém. Eu tava na Fonte Nova agora, eu tava no outro jogo. É justamente essa demonstração de um resultado negativo com um resultado positivo. É você ver que a gente não tá morto, que a gente tá vivo, que a gente quer o jogo. A bola sai a falta. O Bahia hoje demora 1 século pra tomar a bola da mão do cara. O cara tá ganhando, a gente tá perdendo o jogo, a gente não vê essa vibração, que é uma conquista. A gente vai martelando e vai ganhando por detalhes. Não é só dentro do campo, não é só a bola, é o jeito que você vai, o jeito que você cobra, o jeito que você tomou o gol, a sua paz, a sua tranquilidade. Isso aí a gente tinha muito, não assustava, a gente se mantia, a gente lutava para não tomar o gol. Isso era uma aliança que a gente fazia no vestiário. Não vamos tomar gol. Por quê? Se a gente fizer um gol, é mais fácil a gente vencer. Quando você toma o gol, você tem que fazer 2 para vencer. Mas a gente tinha consciência, quando isso acontecia, a gente tinha equilíbrio e tinha time para não mudar a forma de jogar. Mas você vai falar, pô, Zé Carlos, mas não mudar a forma de jogar, sabe por quê? Porque eu acrescentava mais do que aquilo que Evaristo pedia. Gil acrescentava o que Evaristo queria, mas tinha mais outras coisas dele. Charles tinha algo dele, Paulo Rodrigues. Paulo Rodrigues é volante, Paulo Rodrigues tá lá na ponta direita. Pô, Gil é volante pelo lado direito, tá lá na ponta esquerda, eu tô lá na... Então, era uma coisa nossa que acrescentava. Os jogadores de hoje, ele não acrescenta mais nada além daquilo que o treinador pede. São muito poucos que acrescentam algo diferente. Aí se cria dificuldade e a confiança das viradas de jogo. E para fechar, seu Zé... Seu Zé é ótimo. Tô pegando meu colega. Pelo menos não errou o nome. Pra fechar, o senhor tava falando da aliança do time daquela época, e aí eu queria fazer essa contemplação com a aliança que tem hoje entre o Bahia e o City, o Grupo City. Naquela época, o senhor acha que tem alguém do elenco atual, ou que já passou pelo Grupo City, que se encaixaria naquele elenco? É difícil eu falar assim, né? Porque a gente tinha uma forma de jogar e um conceito diferente da verdade hoje do futebol, né? O futebol mudou muito, né? O que eu acabei de falar na questão de você acrescentar algo mais. Você vê às vezes dentro do jogo, até quando o treinador fala, o cara faz uma coisa, o treinador reclama, para não fazer, para jogar assim, joga. Então eu não sei nem se o modelo, o formato que a gente jogava, alguém hoje se encaixava assim. Porque você vai pegar o time do Bahia, quem você tiraria? Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Você tem alguém que você acompanhou o time de 88? Não. Pouco. Em vida? Não. Em vida? Vida. Em vida é barriga. Em vida. Então assim, você vai tirar Bobô? Não dá pra tirar Bobô. Você vai tirar mim? Não, porque é isso, o artilheiro. Entendeu? Vai tirar Paulo Rodrigues, Gil,
que, pô, pegava pra todo mundo. Aí você vai pegar o estilo de Marquinhos, a forma que ele jogava, que a gente jogava o que Juba faz hoje, Marquinhos fazia ali daquele lado, mas abria como ponta e ia lá marcar o lateral e vinha por dentro, vinha por fora, eu do outro lado. Então era um time diferente até pra você tentar encaixar, porque qual é a maior dificuldade hoje? O treinador fala assim, Rogério fala assim, o jogador não se adaptou ainda ao esquema. Entendeu? Por que não trazer o jogador que já faz o esquema? Aí o jogador vai se adaptar ao esquema dele, mas é a mesma coisa de Everton hoje. Everton e Bobô, e eu, Everton, acho que seria aí até uma briga para tentar encaixar ele aí, né? Mas são momentos e época diferente, né? O futebol mudou muito, mudou demais. Agora a gente vai chamar um quadro chamado Verdade ou Mito. Vou fazer perguntas sobre os bastidores. Vem com bomba não, né? Pode ficar calmo. Aí eu vou fazer perguntas sobre os bastidores do futebol, né? E o senhor vai responder se é verdade ou é mito. Fique à vontade para responder, caso não queira, o senhor pode também pular, que a gente pula a pergunta sem problema, tá bom? Primeira pergunta. O jogador sente quando vai sair gol? Sente sim. E outra pergunta. Bicho realmente motiva mais? Você falou aqui que jogava pelo bicho. Rapaz, na minha época, meu irmão, quem ganhava 100 cruzados novos e ainda sem pagar, o bicho era certo. Ainda mais que nessa época aí, o bicho, a gente já entrava no jogo já sabendo que o dinheiro ia cair na conta, era mais fácil. Porque já sabia que ia ganhar, né? O bicho um extra. Os jogadores de antes, eles sentiam e tinham mais rivalidade nos clássicos do que os de hoje, você acha? Ah, tinha. Isso aí faz falta, pô. Isso aí faz falta. Coisa boa mexer um com o outro. No Bavi, os caras querem matar a gente. Ave Maria. Pega! Eu tava hoje com uma pessoa e falou, pô, torcedor do Vitória, rapaz, a gente mandava te quebrar. Os caras do Vitória falam mesmo. Presidente, não sei o quê. Rapaz, quando você entrava em campo, os caras já falavam, pega ele. E assim, pô, Zanata mesmo falava, vai descer a carreta sem freio. Aí os caras entravam no jogo para querer. É uma coisa boa que hoje não tem acontecido, né? Tá indo para o outro lado. Mas tinha porrada também todo dia, né? Pra ver o pau quebrar. E agora, verdade ou mito? Os árbitros atuais do Brasil não estão preparados para jogos com grande rivalidade. Então tem que profissionalizar, né? Apesar que hoje tem o VAR, mas o VAR às vezes tá errando mais do que o árbitro. Eu tenho até um bate pronto, mas eu acho que tinha que estar no VAR um dirigente de um time e do outro, para poder a gente ver e ouvir o que está sendo falado na hora dos momentos do lance lá, porque a gente não consegue saber realmente o que está ali. Sim. Até uma troca de olhar, o que é que está acontecendo no momento de uma decisão, de um título, de um resultado importante de uma competição. Sim. E essa daqui vai para o senhor, mas também vai para quem está assistindo em casa. Você pode comentar aqui embaixo se você acha que é verdade ou mito, se após a implementação das arenas, as torcidas ficaram mais gourmetizadas? Ah, sim, pô. Você não pode nem sair, né, de um setor para o outro. Você tem dificuldade hoje de encontrar alguém, até por questão de valores, porque eles dividiram em termo financeiro também. Tem lugares mais caros do que o outro. Sim. Antigamente você tinha cadeira cativa e o resto era geral separava da arquibancada, mas era uma área maior, né, que você poderia se encontrar, onde a família pode ir junto. Hoje você vai pegar para levar para Fonte Nova, depender do lugar que vai ficar. Um vai ficar lá. Sim. Porque os valores são muito altos, né? Isso mesmo. E esse foi o nosso quadro Verdade ou Mito. E agora, né, a gente vai ter outro quadro aqui. A gente vai para a dinâmica bate-bola, jogo rápido. Vamos lá? Qual o melhor jogador que o senhor já jogou? Meu Deus do céu. Coisas leves. Vou dar uma, assim, eu tive vários, né? Mas assim, na posição que eu joguei, era ali junto, era Jorge Leandro, meia Jorge Leandro. Era diferenciado, assim, apesar de ter uma contusão grave, a cirurgia que ele fez no joelho, tinha grampo na época, né? Uma das primeiras cirurgias. Era um cara diferenciado, e falam que ele, antes de ter essa contusão, era melhor ainda. Mas foi assim, vou valorizar aqui o nosso Bahia. E qual foi o maior gol, né, da sua carreira?
Gol mais O importante. gol, tem vários gols importantes, mas o gol mais marcante foi o gol do São Paulo, que foi aquele jogo, né, dentro do Morumbi, que eu dei aquele chute de fora da área, em cima de Rojas, que não só o gol ficou marcante, como a própria foto, né, e a foto que muita gente usa, que são vários jogadores do Bahia, no aniversário de Edinho Jacaré, que eu tinha prometido a ele que ia cantar parabéns dentro do Morumbi, e fiz um gol daquele. Prometer e cumprir. Cumpri, que maravilha naquele gol. E um jogo inesquecível. Jogo inesquecível. A final de 88, né? A final de 88. Aquele jogo lá no Beira Rio, né? E outro jogo assim que me impactou muito foi o jogo contra o Sport. Por que me impactou? Primeiro, a nossa entrada. A gente ia fazer oração e o Sport entrou. E a Ilha do Retiro é meio abafada ali, apertada. Rapaz, parecia que o estádio tava desabando. Todo mundo olhou um pro outro com medo, aqueles fogos, e acho que estava em cima de onde a gente ia sair. E depois os torcedores sendo agredidos pela torcida do Sport, encurralada, os caras com bandeira, com pedaço de pau, batendo, tudo aquilo ali marcou em termos assim de uma coisa ruim. Uma coisa boa, o jogo do Internacional. E um rival mais difícil. Rival mais difícil? Na minminha época, Bavi, eu joguei 23, perdi 2, não posso nem falar. Pode nem chamar de difícil. Eu não posso. Posso ou não? Pode. Posso, eu joguei 23, perdi 2. Não foi tão difícil assim. Mas eu não posso falar que foi o Bavi. Uma rival mais difícil. Rapaz, tinha uns times chatos de jogar. Portuguesa, Atlético Paranaense, sempre foi uns times chatos de jogar. É assim que eu falei, né? Mas não, fora esses aí, foi tranquilo. Não teve problema não. E o melhor técnico com quem o senhor trabalhou? Rapaz, eu tive vários técnicos que me ensinaram que não só, eu falo, não só no futebol, né? Me ensinaram pra vida, de uma forma geral. Eu tive, chamou mais atenção, o seu Enio Andrade, né? Treinador do Inter, e Evaristo de Macedo, que é um paizão com todo o jeitão dele, chato pra caramba, mas é um paizão, e assim me ensinou dentro do campo a questão fora, e dentro também, sabe por que eu falo isso? A questão de Evaristo, porque cada um de nós tem a nossa forma de ser. Quando a gente tem um propósito de conquista, de chegar a alguma coisa, a gente precisa entender a forma que o outro é. Então essa forma dele, dentro de um grupo de 25, era uma forma diferente de entendimento para que a gente tivesse as conquistas. E essa diferença a gente tem que saber que dentro de um grupo, cada um às vezes pensa de um jeito, mas em prol de uma conquista, em prol de um grupo, a gente se aceita e se junta para conseguir o nosso objetivo. Foi a Vera. E essa é a melhor. Fonte nova ou antiga? Rapaz... Assim, tem os prós e os contras. Você não tá recebendo mais aquela mijada cervejada. Não existe mais, né? Mas a Fonte Nova antiga, até pela quantidade de gente que cabia na Fonte Nova, eu tive essa felicidade de jogar com mais de 110 mil pagantes, ver pessoas penduradas no refletores, dentro do campo cheio de gente, e era algo diferente. Aí vai entrar o outro lado que eu falei, vai entrar a questão do campo. Imagine se a gente jogasse no estádio da Fonte Nova, com esse gramado que tem hoje, a gente conseguia fazer tabela, a bola subindo e descendo e a gente conseguia fazer. Imagine nesse tapete. E outra coisa, aí não era carreta de Zanato. Não. Porque um campo leve, um campo bom desse aí, a gente ia correr pra cara. Aí ia ser minhas canelas mesmo. E quando descia para o lado do Dique ali, né? Então, todo time que vinha jogar aqui já sabia. Na escolha, o segundo tempo, quando era pro Dique, o cara já vinha já para escolher o contrário. Porque a torcida jovem ficava ali do lado direito, do lado do Dique, né? Então ali, meu irmão, o vento batia ali. Não tinha jeito. Mas é assim, né? Ô, pai, vocês me trouxeram com um negócio aberto. e pronto. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Muito
muito obrigada por a gente receber o senhor aqui. É sempre uma honra. O senhor é um ídolo do Bahia e uma referência muito grande para todo mundo que gosta de esporte. Eu que quero agradecer essa oportunidade, que existe muitos jogadores e até antes a pandemia foi uma coisa ruim que aconteceu, mas foi uma brecha, uma abertura também para que acontecesse esses tipos de programas, essa abertura, para dar condição a mexer com ex-atleta, com tantas pessoas que estavam esquecidas, com autoestima lá embaixo e que não aparecia mais, e as pessoas precisam entender o que é isso. Então, essa possibilidade, além de permitir que eu possa estar dialogando, falando com vocês aqui, dá oportunidade também de vida a pessoas que não tinham mais, tá? Então, fico muito grato e que isso possa servir de lição, ex-companheiros, pessoas que não estão longe do futebol, possa retornar e possa estar falando da alegria que ele viveu, da emoção e contribuindo de uma certa forma com formação de jovens, de pessoas, independente de idade. E hoje recebemos aqui Zé Carlos, multicampeão com o Bahia, com o Atlético Mineiro, com o Internacional, jogou pela seleção. E por favor, se inscreva, deixe o like, o próximo episódio da Vera já está sendo preparado e vai chegar rapidinho para vocês. Então siga a gente no Instagram também e continue acompanhando, porque o Jogo A Vera está sempre aqui com você. Entendeu?